Cultura, a notícia com credibilidade. radioculturavoz.com.br. A informação com imagens. A Cultura está na rede social da internet. No Twitter, Rádio Cultura Foz. No Facebook, Rádio Cultura Foz. E e-mail, cultura820am@gmail.com. Essa é a rádio que pega bem. Vem aí, mais um programa com o carimbo de qualidade da cultura. A Rádio da Informação. A Cultura Foz passa a apresentar o programa Visão Consciência, um papo de conteúdo. Muito boa tarde para você que está aí sintonizando os 820 da Cultura Foz. Eu agradeço muito. O Edson Cambraia vai com você agora no Visão Consciência, que tem a honra de receber aqui o jurista, o doutor Fábio Aristimunho. Nós temos um trabalho de aproximação, mas antes de entregar os microfones para o doutor Fábio, eu quero agradecer também ao fato de você estar sintonizado com a gente, seja aí no radinho, seja no carro, seja em casa, bem, aonde você estiver, batendo um papo comigo. Você também deve e pode estar ligando para cá no 3026-8020, também no WhatsApp da Cultura, 998278200, e a gente vai batendo um papo. Fazemos as perguntas. Hoje o tema é exatamente direito migratório. O doutor Fábio Aristimunho, ele que é um brasileiro de Ponta Porã, né, doutor? De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, jurista, escritor, tradutor e professor bacharel em Direito pela USP, também especialista em Direito Internacional Privado pela Universidade de Salamanca, mestre em Direito Internacional pela USP, ganhou o Prêmio Cataratas de Poesia, um poeta, em 2013, com Medianeira, a cidade da nossa outra rádio. Doutor em Integração na América Latina da Universidade de São Paulo. Em 2017, também fez um outro livro, Formação das Fronteiras Latino-Americanas, que foi publicado pela Fundação Alexandre de Gusmão, e atua aqui em Foz há mais de 10 anos já, e neste momento está sendo professor da Uniamérica, da UniOeste, da Unifoz e assim por diante. É um pequeno currículo, nada muito assim, o homem quase não estuda. Muito prazer, doutor, seja muito bem-vindo. Eu estou aproveitando o Dia dos Advogados, quero aproveitar em nome do doutor Aristimunho, parabenizar todos os advogados que possam estar nos ouvindo, afinal de contas é uma ciência fenomenal, um desafio muito grande, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui. E eu quero também dar um forte abraço, já que a gente está na web TV, a gente está na web normal, e você que pode estar lá distante, mas está certamente me ouvindo, é um grande amigo também advogado, Felipe Del Couto, lá de São José dos Campos. Um grande amigo. Um abraço para você, irmão. A gente está junto. E nessa eu quero passar a palavra para o senhor, doutor. Seja muito bem-vindo. Se apresente aí. O Cláudio também está na mesa, quiser dar uma palavrinha depois, na sequência, fique à vontade. Muito obrigado, Edson. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. É uma honra estar aqui justamente nesse dia, né? Como coincidiu de estarmos aqui no Dia dos Advogados. 11 de agosto é o dia em que foi implantada a Lei do Império de 1827, que criou os cursos jurídicos no Brasil, em São Paulo e em Olinda. Então, estamos aqui comemorando o dia da implantação dos cursos jurídicos no Brasil, que é também o Dia do Advogado. E é uma honra estar aqui, podemos bater esse papo, né? Agradeço pela apresentação e estarei à disposição. Aliás, eu quero deixar à disposição também para você fazer as suas perguntas, já que a gente vai estar falando de direito migratório, que é o tema hoje escolhido para a gente conversar, no setor do direito, né? Então, nós estamos passando agora, só para ele se apresentar e chegar na mesa também, o professor Cláudio Monteiro. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer falar aqui com o professor Aristimunho, que foi meu professor na Unifoz, foi professor na FAFIG também. Tive muita honra de ser aluno dele. Não me formei em Direito ainda, mas eu chego lá. E aí a gente vai fazer umas perguntinhas aí.
Fique à vontade. Doutor, comenta pra gente como é que é essa história de ser advogado. Houve um período há pouco tempo atrás, e não é muito tempo, hein? Há pouquíssimo tempo atrás que todo mundo queria ser advogado. E eu sei exatamente por quê. Era fácil de fazer dinheiro. Haja vista o tanto de pelengas e pendengas que nós estávamos enfrentando no contexto. Não mudou muita coisa, mas o contexto do advogado parece que perdeu um pouquinho do profissional no mercado. Como é que o senhor pode falar sobre isso para mim? Claro. Na verdade, das profissões clássicas, medicina, engenharia, direito, nós observamos uma certa regressão nos últimos anos, né? Nós vimos cada vez mais profissionais buscando outras áreas, buscando outras perspectivas no mundo contemporâneo, e o direito acaba sendo uma área, digamos assim, segura, né? E isso acaba gerando um excesso de profissionais do mercado, mas esses profissionais, para terem sucesso, têm que estar cada vez mais antenados com as alterações sociais, com as mudanças tecnológicas que nos acompanham. Por exemplo, quando surge uma nova tecnologia, o direito demora para dar uma resposta. Quando chegou o Uber, que é o aplicativo, né? Eles se vendiam como aplicativo de caronas pagas no início. Isso causou impacto jurídico. E onde chegava o Uber, impactava na sociedade, né? Com protestos de taxistas, e isso foi pelo mundo todo. E isso tem repercussões jurídicas. O motorista do Uber tem relação trabalhista com a empresa do Uber? Existe uma relação laboral? Isso é uma questão que surgiu no momento e foi necessário dar uma resposta. E para quaisquer inovações tecnológicas, nós vamos ter esse tipo de reflexos jurídicos. Drones, né? Que afeta a privacidade individual, uso de aplicativos da Big Data, né? O uso de informações, novos componentes químicos, transgênicos, tudo isso tem implicações jurídicas. E o novo profissional tem que estar antenado com essas inovações. Tem que ser não um profissional que seja leitor de lei, leitor de código, e sim que saiba interpretar a lei, que seja um hermeneuta íntegro, um hermeneuta que consiga visualizar a lei como um todo. E é esse o perfil do profissional do século XXI que tem sido cada vez mais demandado no campo jurídico, Edson. Eu quero pedir desculpa porque se o meu ouvinte aí estiver tentando sintonizar o vídeo, excepcionalmente a gente hoje parece que está com uma interrupção aí na parte do Face e na parte da web. Mas a gente está perfeito aí no áudio. O áudio está indo perfeito para vocês, tá ok? Gente, Cláudio, vamos entrar no tema de... Sim. Pode fazer a pergunta que você gostaria. A gente tem muitas perguntas aqui, inclusive eu estou com o livro do professor aqui, pena que não está o áudio para a gente mostrar, a imagem, desculpe, mas se abrir a gente vai colocar a imagem. E a minha pergunta é sobre essa questão do migrante fronteiriço, né? O migrante fronteiriço, a gente está numa tríplice fronteira, é importante lembrar, Brasil, Paraguai e Argentina, num momento atípico, não vamos entrar muito nisso, porque senão a gente desvia, a gente quer mais o conceito geral. O migrante fronteiriço tem direito à autorização de residência? Essa questão do residente, com essa nova lei de imigração aprovada em 2017, o que mudou, o que nós podemos conversar? Nós temos muita coisa para conversar, né, doutor? Sim. Podemos começar por aí. Então, a primeira coisa a falar, Cláudio, é com relação à mudança legislativa. Nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815 de 1980, feita no período militar, né? E que era uma lei que não atendia às necessidades migratórias, necessidade de mão de obra especializada que queria vir para o Brasil. As grandes empresas precisavam de mão de obra qualificada e tinham dificuldade de trazer esses trabalhadores especializados, né, para o Brasil. Então, era uma lei que já não atendia às necessidades. Então, em 2017, veio uma nova lei, a Lei 13.445, chamada Lei de Imigração, que mudou completamente essa perspectiva. Se antes era uma perspectiva restritiva, que tratava o imigrante como com suspeição, a migração como um fator de segurança nacional, agora os princípios da nova lei são completamente outros. Princípio da integração produtiva, princípio da não xenofobia, né? Diversos princípios que mudaram com a nova legislação. É até bom de pegar o livro e mostrar agora, que agora o áudio está entrando. Puder mostrar para o... Claro, pois é. O nome do livro do doutor é Formação das Fronteiras Latino-Americanas. É esse aqui, ó. Esse mesmo. Ah lá. Ah, tá lá. Bacana. Fundação Alexandre Guzmão. Eu estou mostrando para ele aqui dentro, viu, pessoal?
Então, deixa eu comentar mais uma coisa interessante. Eu acho que é muito oportuno a gente estar trazendo esse tema aqui, nesse caso especificamente hoje. Eu estou mostrando, eu estou falando agora há pouco, não estava pegando, mas a gente conseguiu colocar no Facebook. No site, a gente não tá conseguindo subir ainda as imagens. Mas no Facebook está perfeito, a gente está se vendo aí, tá ótimo. Mas voltando aqui ao tema de fronteiras, é muito interessante e pertinente falar desse tema aqui em Foz do Iguaçu, especialmente. Por quê? Já pelo fato da tríplice fronteira, né? Mas isso até nem seria tanto. Eu acho mais pertinente até pela hegemonia das etnias que nós temos aqui. São 73 ou mais. Mas fica oscilando entre 75, mas é sempre acima de 70 etnias muito constantes aqui em Foz do Iguaçu. Como é que isso tem sido no contexto da convivialidade, no contexto da inter-relação? Como nós estamos nos comportando? Temos estado mais com uma nota melhor, doutor? O senhor vê como é que está isso? Nós melhoramos essas exigências de sectarizações que eram feitas antigamente. Como é que está isso? Aqui em Foz nós temos ou podemos dizer na tríplice fronteira, né? Se nós quisermos utilizar a expressão para designar a macro-região onde estamos, nós temos essas particularidades, o fato de termos 3 cidades, né, que podemos dizer trigêmeas, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Cidade Leste, em que há um intercâmbio e há uma apropriação do espaço comum. Por exemplo, eu faço compras no Paraguai, faço compras na Argentina, vou à feirinha. Nos mercados e no trânsito do Brasil, nós vemos estrangeiros também. Então, há toda uma convivência e um intercâmbio cultural intenso. Eu sou filho de paraguaios, de Paraguai. Meu pai é paraguai, minha mãe é brasileira. Tenho família no Paraguai, visitávamos muito quando criança. Eu sempre viajei muito para o Paraguai com o meu pai. De que cidade lá, doutor, a sua família? Pedro Ron Cavalheiro. Que eu vivi em Ponta Porã. Parece, né? Parece que é meio fronteira, próximo aqui. Sim. Foz do Iguaçu, a gente morava em Ponta Porã, eles em Pedro Ron Cavalheiro, então sempre... Para nós, a fronteira sempre foi muito porosa, na nossa família. E na nossa casa, sopa paraguaia, chimarrão, tererê, faz parte, assim, de criança, né? Então, essa questão da vivência fronteiriça é muito intensa aqui, porque nós temos espaços compartilhados, nós temos certas culturas, como essa cultura gastronômica que eu mencionei, que são um fator comum, não são importados. Aqui se planta erva mate desde o século XVII, neste lado do Rio Paraná. Então, há toda essa experiência comum que no meu livro, eu aprofundo dizendo que nós temos uma comunidade imaginada na Tríplice Fronteira, uma comunidade que se imagina. Claro, isso vai muito também do nível individual. Há muita gente que mora aqui e que está mais voltada para São Paulo, para Curitiba, ou então para Assunção, ou para Buenos Aires. Mas quem está inserido nessa comunidade tem essa vivência e essa percepção de uma comunidade trifronteiriça. E esse intercâmbio faz parte da identidade local, que infelizmente tem sido afetada com o fechamento das fronteiras, mas que se mantém coesa apesar de tudo. Nós vamos falar sobre esse fechamento da fronteira agora um pouquinho. Já. Fui ali, bati um papo com o Félix e já venho já. Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação. 18h19. Terça do Hortifruti Ítalo, natural do seu jeito. Batata Monalisa, quilo, 1,49. Cenoura, beterraba e batata doce roxa, quilo, por apenas 1,59. Cebola, mamão formosa e melão amarelo, quilo, 2,98. Ovos vermelhos, dúzia, 3,59. Colchão mole, peça ou pedaço, quilo, 22,90. O Ítalo agora também é correspondente Bradesco. Pague suas contas ou faça saques aqui. Quem compara, compra no Ítalo. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju acessando
mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 45 3541 3777. A mão amiga da sua família. Serviços de assistência familiar. Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria, a CliniSAF. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone 3028-9555 ou 0800-601-0035. Mais informações, acesse nosso site planosaf.com.br. Plano SAF, um plano que cuida da sua família. Cultura! Das 18 às 19 horas, quarta-feira, na rádio ou na web TV da Cultura Foz, incremente seu conteúdo no programa Visão Consciência, já que organizar contas sempre foi e é muito relevante e cada dia mais é nosso cotidiano, vamos aprofundar um pouquinho mais nas ciências das finanças pessoais. Assim, eu, Edson Cambraia, recebo nossa convidada, professora Renata Pialarice, da Lead Money, e juntos vamos buscar simplificar esse tema com você e o professor Cláudio. É quarta-feira, de 18 às 19 horas no rádio na Web TV da Cultura Foz. A crise provocada pelo coronavírus mudou o mundo, mas o Senac Foz está pronto para formar os profissionais que vão atuar na linha de frente dessa nova realidade. No Senac você encontra os cursos Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica e Técnico em Estética. Matricule-se agora e ganhe um chip de internet com 20 GB mensais para ajudar nos seus estudos. Acesse www.pr.senac.br/técnicos ou entre em contato pelo telefone 3521-6200. Voltamos a apresentar na Cultura Foz, Visão Consciência, um papo de conteúdo. Bom, olha, amanhã a gente... Então, amanhã a gente vai estar falando de dinheiro, né? Com a Renata Pialarice. Por que eu falo assim, hein? Me ajuda. Pialarice. Pialarice. É para chamar mais atenção, é brincadeira. Renata Pialarice. Amanhã a gente se fala falando de grana. Vamos falar de finanças pessoais, tá bom? Mas, doutor, voltando ao que importa aqui, o Cláudio trouxe um pedacinho do teu livro e ele queria comentar e está dentro, porque seu livro fala exatamente do processo de fronteiras, né? Fronteiriças. Então, Cláudio, comenta aí. Então, a ideia é, ele fala muito sobre fronteira, né? Nesse livro ele faz um mapeamento de todas as fronteiras latino-americanas. E o conceito de fronteira aqui, ideia tradicional de fronteira, centrada no território, está diretamente associada aos valores de segurança ou segurança nacional, referindo-se às dimensões políticas e territoriais dos estados. Trata-se de uma concepção militarista, estatocêntrica, com foco na defesa, sobretudo territorial. Aí, se o senhor puder comentar um pouquinho, e depois eu vou falar um pouco sobre o residente fronteiriço também. Claro, porque eu apresento essa visão tradicional para justamente buscar desmontá-la, né? Porque a fronteira não é só isso, não é só a linha demarcatória, a linha divisória. A fronteira não é só aquilo que separa, mas é também algo que une. Nós podemos entender a fronteira como um espaço em si. Se você olha as definições dos dicionários ou da ciência política, você vai ver que fronteira seria aquela linha que separa, né? Estritamente falando. Mas, se você vê no linguajar utilizado aqui, manchetes de jornais que nós temos aqui na região, fronteira é tratado como lugar, como espaço. Nós vivemos na fronteira, né? Tem até um jornal com uma manchete que diz assim: leilão de dólares poderá salvar a fronteira. Não é a linha que separa, e sim o espaço, a região. Então, eu trago essas definições, essas conceituações tradicionais, Cláudio, com o intuito de desmontá-las, né? Mostrar que há outra perspectiva. E a minha compreensão de fronteira, que é essa acepção nova, que não está nos dicionários, é da fronteira como um espaço em si. E não apenas o que separa, e sim o que aproxima povos vizinhos. Sim, inclusive aqui na página 67 fala fronteira marítima, vários tipos de fronteira. Então, acho que é interessante depois a gente debater isso aí. Claro. E a sua perspectiva também como brasileiro e também com família paraguaia é uma abordagem rica, né? Você podia falar um pouco da comparação da política migratória brasileira com a política migratória paraguaia? Podia comentar um pouco? Com certeza você deve saber muita coisa sobre isso que a gente não sabe. Eu gostaria só de comentar a questão do meu pai, né? Meu pai foi refugiado
da guerra dos pés descalços, 1942, se não me engano. Ele veio para o Brasil com 17 anos, 1947, ele veio com 17 anos para o Brasil e nunca teve anistia. Ele passou a morar, ele morou 60 anos no Brasil, já faleceu em 2008. Ele viveu 60 anos no Brasil, muito mais tempo do que ele tinha vivido no país dele, né? E ele nunca se naturalizou. E aqui ele tinha o visto permanente. Então, ele tinha que, a cada 5 anos, renovar o visto permanente. E ele, às vezes, perdia o prazo, ele pagava multa, né? Então, esse aspecto da política migratória brasileira, de acolhimento dos vizinhos, de abertura, é uma coisa, assim, muito, muito própria do Brasil e que é diferente comparado a outros países. Tem um amigo mexicano que é professor de Direito Internacional também, na Benemérita Universidade de Puebla, no México. Ele veio para cá e ele ficou abismado a como a gente tem as fronteiras abertas aqui. Porque ele mora no norte do... Não, ele mora na região central do México. Mas lá no norte, em relação aos Estados Unidos, as fronteiras são completamente fechadas. E quando ele veio para cá e viu as fronteiras como são abertas, ele ficou encantado. Porque para ele é uma perspectiva completamente diferente da vivência dele, da realidade dele. Mas as leis daqui não poderiam ser diferentes disso, porque a gente é acolhedor. O brasileiro é um povo acolhedor ao ponto de ser bobo, né? De ser macaco do outro, valorizando em excesso até o lado de lá da fronteira do que o lado de cá, em muitas circunstâncias. O senhor tem essa mesma visão ou estou sendo muito duro na minha observação? Olha, eu não diria valorização excessiva do lado de lá. O que a gente poderia fazer, no sentido de controle migratório, é algo que a Argentina faz, né? Que é um controle estrito, um controle de pessoas, que a gente tentou fazer aqui durante uma época, mas não prosperou. E a Argentina tem feito esse controle persistente como política de Estado, uma política consistente que assim remonta ao atentado contra a MIA, em 1992, em Buenos Aires, um atentado em que morreram várias pessoas, uma associação israelense no centro de Buenos Aires, e que a inteligência argentina identificou como tendo foco aqui a Tríplice Fronteira. Então, desde então, eles passaram a fazer um controle migratório estrito. E muda governo, muda orientação política, isso não muda na Argentina, isso é uma política de Estado. Também é uma impressão minha, doutor, ou eu estou exagerando, quando eu observo o fato de nós estarmos sempre dentro de um contexto de receptividade muito grande. Eu não consigo lembrar de uma situação exagerada contra uma certa etnia, uma receptividade negativa no Brasil sendo feito contra uma etnia. Eu estou devendo alguma coisa nessa minha observação? Parece que não existe, né? Em princípio, não. Em princípio, não. Agora, as políticas migratórias, às vezes, são mais restritivas, às vezes são um pouco mais flexíveis, dependendo do contexto, dependendo das circunstâncias. Há alguns anos, quando nós tínhamos problemas migratórios com o espaço Schengen, quando brasileiros eram barrados na Espanha, o que o Brasil passou a fazer foi adotar a política do talião, olho por olho, dente por dente. Quando chegavam 8 brasileiros repatriados ou deportados da Espanha, no mesmo voo voltavam 8 espanhóis nas mesmas circunstâncias. Mas isso fica em cima de um protesto só de diplomacia, né? Fica em cima do processo de direito jurídico especificamente. Mas, com relação à receptividade, convivialidade, que é uma importante circunstância do direito, né? Onde eu estou presente, o outro está presente, nós temos fronteiras diferentes da nossa vinda, né, da onde eu estou migrando, mas parece que quando chega aqui é hegemônico, todo mundo tem um relacionamento muito positivo, sem exceções, sem exageros. Claro, tem um caso ou outro pontual, mas não chega a ser como por exemplo, de raça. De raça chega a ser problemático, né? Ah, sim. Agora, se a gente for falar de uma perspectiva social, a gente poderia ver isso, realmente. Não há nenhuma animosidade ou algo nesse sentido. Agora, olhando do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da perspectiva da política migratória, a nossa política migratória é muito consistente, muito aberta, não é permeável a esse tipo de influências negativas, digamos assim, né? Agora, do ponto de vista sociológico, nós, brasileiros, costumamos ser receptivos aos estrangeiros, né? Chega a ser até um dos valores muito fortes que o brasileiro
pode até vender isso lá para fora, porque é muito positivo, né? De certa maneira, com certeza. Agora, com relação à recepção de estrangeiros, essa política migratória com relação à Espanha, quando brasileiros estavam sendo barrados, foi o Brasil adotar essa política de reciprocidade por algumas semanas, aí se resolveu a questão. Caiu por terra. Nada que a diplomacia ou a política externa ou as relações exteriores tenham resolvido, foram resolvidos ali na reciprocidade, né? Tratamos iguais os espanhóis, se resolveu o problema muito rapidamente. Poderia falar um pouco sobre esse espaço Schengen? A gente tem um ouvinte muito interessado, muito participativo, muito inteligente, mas que com certeza muitos deles não sabem o que é o espaço Schengen. Claro. O espaço Schengen seria um espaço que reúne alguns países da Europa. É um tratado que reúne, não é exatamente a União Europeia, são alguns países da União Europeia e alguns países de fora da União Europeia. Então, quando você entra em um desses países do espaço Schengen, você pode transitar por todos os outros países sem controles migratórios. Você vai de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polônia. Você viaja sem controles migratórios. São mais de 20 países da Europa? Eu acho que são 25, se não estou enganado. Reino Unido não está. A Suíça está. O Reino Unido, tudo bem que o Reino Unido agora está de saída, né, da União Europeia, mas era um país da União Europeia que não fazia parte do espaço Schengen. Já a Suíça não é da União Europeia e faz parte do espaço Schengen. Interessante. Quero mandar um abraço para Ivone Silva, para Jonathan Mello, outro para Cristiane Cruz, para Aline. E a gente está agradecendo você que está aí carregando a gente pelas suas ondas aí para lá e para cá. Se quiser ligar para cá e bater um papo com o doutor junto com a gente sobre essa importante circunstância do direito migratório, o doutor Fábio Aristimunho está aqui para a gente esclarecer esses assuntos mais pontuais. Fique à vontade, o 30 26 80 20 e também o 99827 8200. Boa noite, professor Fábio. Meu nome é Bianca. Boa noite. Resido no bairro Jardim das Américas e eu gostaria de saber quais órgãos envolvidos no processo imigratório. Muito bem. Boa tarde, Bianca. Obrigado pela participação. No caso, nós temos que ver sobre quais circunstâncias do processo migratório você está se referindo, né? Por questões de visto, por exemplo, estrangeiros que venham de fora para o Brasil, eles vão solicitar o visto às repartições consulares do Brasil, vão procurar o consulado. Então, os vistos fornecidos lá fora, nesse caso, seriam pelo Itamaraty, né, a partir das representações consulares do Brasil. No Brasil, aqui dentro, nós temos a Polícia Federal, que faz o controle migratório, nós temos o CONARE, temos o CENIG, nós temos outras instituições que cuidam do controle migratório internamente. Então, depende daí da perspectiva do que a gente procura, né, para o controle migratório no Brasil. Muito bom. Quero também mandar um abraço para Marta Garcia, Marcelo Werneck, Fernanda Nanda, Elvio Adrian, Lúcia Ortiz, Laco Vogado, Terezinha Nancy. Tem uma turma boa aí assistindo a gente. É que o papo é importante, eu não vou continuar aqui comentando nesse momento, mas daqui a pouco eu dou um toque para você. Doutor, mais uma pergunta que me intriga com relação ao processo migratório é assim, eu quando quero migrar para... Normalmente, houve uma tendência muito grande, quando a gente falava de imigração, os Estados Unidos sempre foi muito fechado com relação à facilitação da migração, né? Eu acho que era um dos, ou é ainda até hoje, o senhor pode talvez me esclarecer um pouco mais, um dos casos de migração ou de viagem, quiçá só apenas, mais difíceis que a gente tem de consulado hoje em dia, é ou não é? Pois é. E eu aproveito a sua pergunta para complementar algo que o Cláudio tinha me questionado sobre o espaço Schengen, Cláudio. Porque nós, brasileiros, hoje, para viajarmos para o espaço Schengen, hoje não precisamos de visto prévio. É só comprar passagem para ir para a Itália, para a Espanha e viajar. O controle migratório é feito lá no momento do ingresso. Isso vai ser até 2022. Em 2022 eles vão mudar. Aí vai passar a pedir o visto prévio. Já para os Estados Unidos, Edson, nós temos que pleitear o visto antes. É preciso agendar uma reunião no consulado dos Estados Unidos
para solicitar o visto para poder viajar para os Estados Unidos. Eu recordo que é um trabalho bem forte, né? Porque você tem que ir na Polícia Federal antecipadamente. Olha, se muitas das vezes nós temos que pagar o pessoal para fazer despachante, né? Porque tamanha é o nível burocrático do processo de imigração para uma viagem, às vezes, só de passeio. Eu não acho nada simples, não. Isso aí precisaria ser reavaliado, fazer um trabalho diplomático aí, para que houvesse uma simplificação nesse contexto, né? Com certeza. Isso é uma questão também de aceitação do outro país. Sim, sempre ambas as partes, né? Claro. Nós estamos namorando, eu tenho para dar um beijinho, eu preciso de que você me aceite, senão é um tapa na cara. Na verdade, o que eu estou comentando é que assim, a gente já tem um processo muito positivo, doutor, no âmbito hoje, aumentou muito mais, no âmbito da integração comercial. Nós melhoramos isso muito mais com os Estados Unidos, mas no ir e vir, que é uma coisa comum entre países hoje em dia, com o Brasil, eu penso que ainda está muito complexo. Justamente por causa do intuito do perfil migratório. Os Estados Unidos têm a perspectiva de que haverá ingresso de imigrantes em situação migratória irregular, né? Imigrantes econômicos para os Estados Unidos, e por isso eles fecham a fronteira. O Brasil, historicamente, adota o princípio da reciprocidade, adota os mesmos critérios para estadunidenses que vêm ao Brasil, ou seja, cobra visto prévio, cobra como foi taxa, feito lá na época com a Espanha, né? Isso, mas isso com os Estados Unidos historicamente. As mesmas taxas que eles cobram dos brasileiros, o Brasil cobra dos cidadãos de lá, inclusive chamada de taxa de reciprocidade. Isso é um problema que talvez aí entra um pouco de interesse do lado turístico de cercear a vinda de lá para cá, alguma coisa assim, porque essas fronteiras se abertas, o americano, quando chega aqui, não quer ir embora mais. A gente sabe disso. Então, aumentaria muito o processo turístico para o nosso lado, né? Pois é. E a questão, justamente, Edson, é que essa exigência foi interrompida agora. A gente não está mais adotando o princípio da reciprocidade. Nós estamos abertos aos estadunidenses, mas não o contrário, né? Não a recíproca. Infelizmente, nesses tempos de pandemia, o fluxo migratório, o fluxo turístico foi interrompido. Então, a gente ainda não sentiu, né, o impacto do turismo. Mas esse governo atual também, ele parece que está mudando, até se chocando um pouco com a política de Estado do Itamaraty, né? Então, é interessante frisar isso. Parece que houve um acordo com alguns países para favorecer, acho que Canadá, Japão, Estados Unidos. Canadá, Japão, Austrália, isso. Estados Unidos. Então, e não foi acordo, foi medida unilateral. Então, porque se fosse acordo... se fosse acordo, buscar-se-ia, no caso, a reciprocidade. Eu abro para você, você abre para mim. Mas, no caso, foi uma abertura unilateral. Aceito, né, os seus migrantes, os seus turistas, mesmo que você não aceite os brasileiros. Eu acho que acaba de sendo uma política de bom princípio, porque se o cara começa a vir de lá para cá, estou falando de uma forma bem simples e até chula, mas o cara decidiu vir de lá para cá e começa isso a aumentar essa incidência e tal. Daqui a pouco fica ruim até diplomaticamente essa evitação continuar, entendeu? Eu não sei se é tão simples assim. Gostaria até de passar para o senhor essa avaliação, mas eu penso que o processo diplomático, porque eu vejo também na circunstância da relação pessoal. Quando você tem uma boa relação com alguém, mesmo que ela ainda inicialmente tenha uma certa reticência com você, daqui a pouco, se você mostra o seu procedimento, os seus propósitos, a sua extensão de mão, né, eu acho que acaba acontecendo alguma coisa. Eu vejo do ponto de vista da soberania. Se o Estado entende que é uma violação à soberania, de que o fato de os nacionais não terem tratamento equivalente, cumpre ao Estado colocar um limite, né? É tudo uma questão de perspectiva. E essa tem sido a política adotada pelo Brasil como Estado. Essa não é mais ou menos uma lei de Italião, não, doutor? Não, é um princípio geral que rege. A lei de Italião, só para ajudar aquele que não lembra, né? É aquele do dente por dente, olho por olho, né? Ou olho por olho, dente por dente. Sim, sim. E assim, a ideia talvez seja de começar a quebrar. Se um dia a gente gostaria de diminuir o processo de fronteiras, que é no caminhar do andar da humanidade aí, a gente imagina que fronteiras deve ser alguma coisa que a gente não vai pensar muito mais nisso. Demora ainda, eu penso, mas é um procedimento interessante. Mas eu vou tomar um assunto aqui com o Félix ali, ó.
Já eu vou lá, já volto já. É rápido. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você. Olha o Mineirão Atacarejo aí, gente! O Mineirão chegou! Ele é atacado em varejo e tem oferta todo dia pra você. Peito bovino quilo 16,80. Sardinha Gomes da Costa 2,58. Ofertas válidas até 16 de agosto. Venha de máscara. Mineirão Atacarejo Foz do Iguaçu. Avenida Paraná 4.195, no Antigo Macro. Vem fazer Mineirão. O consórcio Sorriso informa aos senhores passageiros que, devido ao decreto municipal de estado de emergência, a operação do transporte coletivo seguirá cumprindo as tabelas de horários de domingos com alguns veículos extras nas principais linhas. Por força da pandemia do coronavírus, Covid-19, todos os setores foram afetados e o consórcio Sorriso segue atendendo a população e une-se ao sentimento de todos de que essa é uma situação temporária e vai passar. Todos juntos somos mais fortes. Se você vai construir, a Minero Mix Concreto pode contribuir para você tirar aquele sonho, aquele projeto do papel. Seja sua obra grande, média ou pequena porte, a Minero Mix elabora concreto conforme a sua necessidade. Nosso concreto segue as normas técnicas e a equipe presta consultoria em concretagem convencional, bombeada e especial. Minero Mix, concreto para obras de todos os tamanhos. Fale com a gente, 3578 4101 ou pelo Facebook e Instagram. Das 18 às 19 horas, quarta-feira, na rádio ou na web TV da Cultura Foz, incremente seu conteúdo no programa Visão Consciência, já que organizar contas sempre foi e é muito relevante e cada dia mais é nosso cotidiano, vamos aprofundar um pouquinho mais nas ciências das finanças pessoais. Assim, eu, Edson Cambraia, recebo nossa convidada, professora Renata Pialarice, da Lead Money, e juntos vamos buscar simplificar esse tema com você e o professor Cláudio. É quarta-feira, de 18 às 19 horas no rádio ou na web TV da Cultura Foz. Voltamos a apresentar na Cultura Foz, Visão Consciência, um papo de conteúdo. Mas a gente estava falando aqui nos bastidores, o espaço Schengen, e é importante que, se você quiser consultar isso, a forma de escrever é um pouquinho diferente, é com S inicial mudo, Schengen com CH, e é Shen com N, Schengen, sempre N, tá? Então, o espaço Schengen, aquela simplicidade que o doutor estava trazendo para a gente, é dentro desse contexto. Então, se quiser estudar um pouquinho mais para conhecer essas informações, de repente, para a sua próxima viagem, minimizar os seus trabalhos de passeio, é uma saída. Passeio ou trabalho, né? Cláudio, você que fez tarefa de casa e está querendo fazer umas perguntas objetivas... Pois é, eu tenho interesse nesse assunto, acho o assunto muito importante, relevante, e ainda não li o livro todo do doutor, mas eu tenho uma dúvida que é o seguinte, sobre a nova lei da migração, se eu quero saber se houve simplificação dos procedimentos e em que ela simplificou. Muito bem. A gente estava falando antes do visto, né? Você tinha até me perguntado do visto fronteiriço. No caso, uma das simplificações que nós tivemos foi dos vistos. Antes nós tínhamos uma série de vistos bastante engessados. Quem tinha um visto, um estrangeiro que vivia no Brasil com visto, não podia mudar o visto, né? Se ele estava aqui como turista, ele não podia virar estudante. Se ele estava como estudante, ele não podia virar morando no Brasil o visto permanente, ele tinha que voltar para o seu país, tramitar um novo visto. Então, houve uma simplificação dos vistos e agora nós temos direitos cumulados, são direitos separados. Por exemplo, direito de domicílio era só o visto permanente, vistos temporários dava direito de residência, né? E aí, agora, se você tem um determinado visto, seja qual ele for, você pode solicitar o direito de residência. Você é turista, quer morar, você pede residência. Você é trabalhador estrangeiro que está aqui com visto temporário de trabalho, você pode pedir o direito de residência. Se você tem um visto fronteiriço, no caso, você é residente fronteiriço, se você mora, digamos, em Cidade Leste e tem o visto de residente fronteiriço no Brasil, podendo vir para Foz trabalhar e estudar, você pode pedir o direito de residência. Isso é uma simplificação enorme comparado ao regime anterior.
E outra, é possível mudar os tipos de vistos também, né? É possível, por exemplo, pedir direito de reunião familiar. Então, você pode trazer, já morando no Brasil, você pode trazer sua família, pode trazer os filhos, pode trazer a esposa. Nós temos também a questão do apátrida, que é uma novidade na nova lei. O apátrida é aquela pessoa que não tem uma nacionalidade, que pode ser acolhida no Brasil. Não havia nenhuma legislação a respeito até a nova lei de imigração. Então, sim, Cláudio, nós tivemos uma simplificação de procedimentos e nós tivemos uma mudança completa dos paradigmas da nova lei. Agora é acolhida humanitária, integração produtiva, repúdio à xenofobia, uma perspectiva completamente nova na nossa legislação migratória. É outra questão também, que o brasileiro ele pode ter várias nacionalidades, viu, Edson? Eu estava aqui pensando, doutor, quando a gente fala... Aqui em Foz tem uma característica muito interessante, que é o fato de eu morar aqui e trabalhar no Paraguai aqui, né, em Cidade del Este. Uhum. E vice-versa. Tem muita gente que está lá morando e vem aqui para cá trabalhar. Sim. Isso é muito comum mesmo. No entanto, tem uma outra coisa que me chama a atenção, é o fato de eu comprar um carro lá, emplacar lá e ficar usando com as leis daqui. Como é que é isso, doutor? Claro, essa perspectiva é chamada de imigração pendular, né? Você mora no lugar e atravessa a fronteira para trabalhar em outros lugares. Isso acontece geralmente em regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, cidades satélites. Aqui na fronteira nós temos a migração pendular exatamente assim. Mora-se num lado e trabalha-se ou estuda-se do outro. E no fim do dia retorna-se, né, para a sua casa. E com isso, muita gente acaba tendo um carro, morando no Brasil, um carro com placa do Paraguai. Carro, bem imóvel, né? Pois é. E aqui, a nossa Receita Federal adota a perspectiva de que, se a pessoa não tem domicílio no Paraguai, é evasão de divisas. E, com isso, volta e meia tem blitzes aqui em Foz, com o único objetivo de apreender esses carros de placa paraguaia, de moradores de Foz. Essa é uma questão bastante sensível aqui. Porque, às vezes, a pessoa trabalha no Paraguai, tem algum vínculo, mas que não é interpretado como um vínculo suficiente para justificar a posse do automóvel lá. Então, dessa perspectiva, a pessoa deveria ter um veículo do Brasil, né, pagando impostos no Brasil, e não de lá. Mas é uma perspectiva bastante engessada, no meu entender, porque tem muita gente que tem vínculos lá, trabalha lá, né, e tem motivo para ter, mas a interpretação a respeito é que não se coaduna com a realidade Quer dizer social. que se eu sou parado com uma placa aqui, mas o guarda, naquele momento, decidir interpretar que aquilo está errado, eu posso ter dificuldades. Aprende o veículo. Que interessante. Mesmo que eu esteja alicerçado de contextos de, por exemplo, tenho meu trabalho lá, eu tenho uma família lá, de repente, mesmo assim pode ficar? É possível, depende da interpretação da Receita Federal nesse aspecto, né? E a interpretação que tem prevalecido é da evasão de divisas. Eu nem digo na Receita, doutor. Eu estou falando de tanto... É tão comum que a gente vê isso no dia a dia nosso aqui. É o traslado de rua mesmo. Então, por exemplo, a gente chama de amarelinho, né? O marronzinho, o cara que fica só... Aqui é Foz-Trans, né? Foz-Trans. E o cara que fica somente no setor de carro, né? Então, ele é específico daquilo. E aí ele vai, naquele dia, ele cismou para você e pronto. Ele pode te interpelar? Com carro com placa estrangeira, sendo domicílio em Foz, é possível. Nossa, que transtorno. Vale a pena. Em relação à questão imobiliária, como é que é? Eu posso ter imóveis? É ilegal eu ter imóvel no Paraguai? Vamos olhar da outra perspectiva, Cláudio. Vamos olhar estrangeiros aqui em Foz. Estrangeiros no Brasil não podem ter imóveis rurais na faixa de fronteira. Nós estamos na faixa de fronteira, são 150 quilômetros da fronteira para dentro, né? Que dá mais ou menos 25% do território nacional, é bastante coisa. Mas isso é polêmico, porque lá no caso do Paraguai nós temos uma infinidade de fazendeiros com vastas extensões de terra. É que lá no Paraguai eles têm uma faixa de fronteira, mas é menor, são 50 quilômetros, e muitos têm essa propriedade imobiliária antes da lei de faixa de fronteira paraguaia. Então são brasileiros que já estavam... no caso, a nova lei não pode interferir, né, o direito adquirido. Então, esses proprietários que estavam antes da lei, eles podem permanecer. O problema é que tem muitos que vieram depois, e isso tem gerado conflitos agrários no Paraguai. Aqui no Brasil, estrangeiros não podem ter propriedade imobiliária na faixa de fronteira. E aqui, como eu disse, são 25% do território nacional,
Passa por 11 estados, fronteiras com 10 países, 588 municípios, mas apenas 5% da população, que dá uma baixa densidade demográfica. Aqui, assim, do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, é uma região mais povoada. Agora, do Mato Grosso para a Amazônia, é um vazio populacional. Eu não sei se o senhor vai saber me informar, mas me abriu uma curiosidade aqui. O uso capião aqui na área fronteiriça é muito comum? Olha, eu acho que é tão comum quanto qualquer outra região. Seria? Né? Não tem muita diferença. Mas não no caso de ser um estrangeiro. Então, no caso, se for um estrangeiro que tem os vistos regulares para residência no Brasil, pode usar o capi, sem problema. É mesmo, doutor? Sim, com certeza. Que interessante. Vê como esse tema é legal, né? Esse tema é muito bacana, né? Porque verdade. ele é muito relevante, traz soluções para várias questões. Eu não entendi, então, afinal. Se um colega aqui falou, é fácil conseguir a nacionalidade paraguaia. Então, não é fácil. Então, esse pessoal que está fazendo está totalmente ilegal. Então, muita gente que vive no Paraguai, brasileiros, eles têm um visto do Paraguai, que é o controle migratório, né? Eles têm o DNI, uma carteira de identidade imigrante, que concede o direito de domicílio à pessoa. Agora, a pessoa não se naturaliza. Isso é um equívoco muito recorrente aqui, Cláudio. A pessoa tem essa carteira de imigrante no Paraguai e acha que se naturalizou, mas ela não se naturalizou. Tanto é que ela não pode votar para presidente no Paraguai, né? Não tem direitos políticos. Quando a pessoa está naturalizada é quando ela tem o direito, inclusive, do direito de cidadão, que é votar. Votar e ser votado. E ser votado. Isso. A legislação paraguaia não permite, como você colocou, né? Permite se a pessoa se naturalizar. Mas ela vai ser só paraguaia. Aí ela passa a ser só paraguaia e deixa de ser brasileira. E é complexo esse processo de naturalização, doutora? Eu posso dizer do ponto de vista do Brasil. Né? Não sei dizer do ponto de vista da legislação do Paraguai. Não. Mas os estrangeiros que vivem no Brasil e queiram se naturalizar, nós temos vários mecanismos, 5 mecanismos de naturalização. A pessoa, por exemplo, que está há 15 anos no Brasil, a gente chama de naturalização extraordinária. Ela apenas precisa comprovar que não tem condenação penal e ela vira brasileira. Se ela está há 4 anos no Brasil, ela precisa comprovar que, no caso, o requisito moral é um requisito moral mais alto, e daí ela pode se naturalizar brasileira. Se for oriunda de país de língua portuguesa, basta 1 ano de residência. Nós temos agora a naturalização simplificada do apátrida. O apátrida pode virar brasileiro, e aí vira o que a gente chama de brasileiro naturalizado. Nós temos 2 tipos de brasileiros. Os brasileiros natos, aqueles que nasceram brasileiros, e os brasileiros naturalizados, que são os estrangeiros que vieram para cá e se naturalizaram em algum momento da vida, seja criança, seja adulto, né? Ele vai ser naturalizado. E a Constituição faz algumas distinções. O que brasileiro nato pode fazer e o que brasileiro naturalizado pode fazer, né? Por exemplo, presidente da Câmara, presidente do Senado, só brasileiro nato pode ser. Brasileiro naturalizado não pode ser, por exemplo. Doutor, assim, o senhor, o que levou o senhor a ir para essa área mais especificamente? É o fato do senhor morar em Foz do Iguaçu, ter essa vivência tão próxima com a fronteira, com o processo fronteiriço? Se eu tivesse hoje começando eu estou aí me ouvindo, nós estamos aqui com a nossa audiência e eu estou lá fazendo meus cursos de direito, iniciando, ou tentando me inscrever para direito. Por que escolher o setor migratório do jurista? Conta a sua história um pouquinho. Claro. Eu sou de Foz, eu nasci em Ponta Porã, me mudei para Foz pequeno. Com 17 anos eu fui para São Paulo, onde fiz faculdade, fiz mestrado, comecei a advogar. E lá eu comecei a trabalhar, eu consegui um estágio na área de direito internacional. Então eu já tinha uma certa vocação e dali eu comecei profissionalmente a atuar com contratos internacionais na área de direito internacional. Aí depois que eu retornei a Foz, voltei para Foz há uns 10 anos, eu passei a me focar na área acadêmica e eu vi que a área de fronteira era um tema pouco estudado e era um tema que eu tinha muita facilidade, muita fluidez, por sempre ter lido espontaneamente, sem ter direcionado, né? Mas dentro do direito internacional, a questão migratória e de fronteiras, é um tema que sempre me chamou a atenção. Daí, lógico, o senhor começou a ter coletâneas e sai o livro. Aí saiu o livro, sim. Eu acho que eu fui muito feliz em escolher esse tema, porque quando a gente faz doutorado, mestrado, ou TCC, né, ou trabalho de conclusão de curso, é muito difícil escolher um tema que a pessoa goste. Eu, como orientador,
costumo dizer isso aos meus orientandos. Procure um tema que você leia sem parecer que você está estudando. Seja o tema da sua vida, que você sinta que está se preparando a vida inteira para ele. Eu, felizmente, tive a sorte de escolher meu tema do doutorado, que é o tema das fronteiras, que era um tema que, sem saber, eu estava me preparando a vida toda. Quando eu cheguei nele, parece que foi assim, natural. Esse é o tema da minha vida. E aí é interessante que nos bastidores aqui nós estávamos comentando e o senhor prefere diminuir o seu tempo útil de 24 horas no processo de atender o direito no consultório para ficar cientista cada vez mais, estudando cada vez mais. E como é que é esse alicerçamento de setorização assim? Como é que isso nasceu? Pois é, eu comecei como advogado, né? Terminei a faculdade, já comecei no escritório grande em São Paulo, um escritório que à época tinha 250 advogados, eu era um dos advogados do escritório. E depois eu fui fazendo mestrado e cada vez mais eu fui vendo que a minha área é academia. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de me aprofundar em temas. Eu me sentia mais realizado profissionalmente como pesquisador, como acadêmico, do que na advocacia. Então, assim, vai de cada um, da perspectiva do indivíduo. E, para mim, a área acadêmica, a área docente, né, é onde eu me realizo, eu me sinto realizado profissionalmente. Enquanto na advocacia, eu prefiro atuar mais em temas que sejam atinentes à minha área, temas migratórios, por exemplo. Sim, seria um desperdício, né? Claro, então eu escolho os casos que eu quero atuar e tem que ser os casos que estão dentro dessa minha expertise. Tá, e como é que seria um caso? Claro, pois não. Uma questão muito comum aqui em Foz, é a questão do duplo registro. A pessoa nasceu no Paraguai, filha de brasileiros, e foi registrada no Paraguai, e a família registrou no Brasil como se tivesse nascido no Brasil. Isso é o duplo registro, isso é um problema. Porque a pessoa não nasce em dois lugares. Ou nasceu no Paraguai ou nasceu no Brasil. Né? Isso dá origem a dois registros, dá um monte de problemas para a vida da pessoa. A pessoa vai ter um filho... Eu estou rindo, mas eu fico imaginando aqui, doutor. Foi hilário, desculpa. Não, mas é um problema muito frequente aqui. Daí a pessoa tem um filho, é filho de quem? Da pessoa que nasceu no Brasil ou da pessoa que nasceu no Paraguai? Tem o histórico escolar. O histórico escolar é de quem? Da pessoa que nasceu no Brasil ou da que nasceu no Paraguai? Isso gera uma bola de neve de problemas para a pessoa que ela não consegue resolver depois na vida. Eu imagino. E é aí que eu entro. Doutor, o papo está uma delícia, mas eu posso dizer para o senhor, acabou. Passou rápido. Passou rápido. E a gente quer convidá-lo daqui a pouco, numa outra oportunidade, assim que houver possibilidade, porque eu sinto, de novo, todo dia eu estou falando isso aqui para cada ciência que nós estamos convidando, que eu queria saber mais um pouquinho, tá? E é bom, né, doutor? Porque fica com esse gostinho de quero mais e a gente se encontra com certeza. Cláudio? Cenas da próxima... Estou cheio de dúvidas. Está cheio de dúvidas, Cláudio? Pois é, vai ficar para os próximos capítulos aí. Vou mandar um abraço para os internautas aí e vamos juntos. Estamos juntos. Internautas, os rádios... Os que estão nos sintonizando na rádio, né? Abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos encontramos amanhã. Amanhã o papo é grana. É aquele dinheiro que nós precisamos tomar cuidado. Então vamos em frente. Até amanhã, às 18 horas, nós nos encontramos no Visão Consciência. Um abraço. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço aos ouvintes. Abraço a vocês. A Cultura Foz apresentou Visão Consciência, um papo de conteúdo. Das 18 às 19 horas, quarta-feira, na rádio ou na web TV da Cultura Foz, incremente seu conteúdo no programa Visão Consciência, já que organizar contas sempre foi e é muito relevante e cada dia mais é nosso cotidiano, vamos aprofundar um pouquinho mais nas ciências das finanças pessoais. Assim, eu, Edson Cambraia, recebo nossa convidada, professora Renata Pialarice, da Lead Money, e junto